Cafezinho é bom. Se vira, gente. Eu sempre gosto de tomar um cafezinho assim logo cedo. Então hoje eu já trabalhando logo cedo, andando pelo centro da cidade. Algo que tem assim muito proliferado. Um amigo meu disse assim, essas palavras que vocês pronunciam eram utilizadas antigamente, era a palavra dos ancestrais. Essa palavra polvorosa, que um dia eu falei aqui, que negócio de polvorosa, isso é polvorosa, quer dizer agitação, movimentação, proliferado, aumentado. São sinônimos, né? Então, a gente tem observado muito, principalmente no centro da cidade, as pessoas, graças a Deus, né? Criam coragem, disposição e saem a caminhar, né? Ali calçado com seus tênis, suas roupas de malhas, né? Em passos acelerados, caminhando. A cidade aí tá cheia. Você anda de mesinha ali pro estado da Norte, pelo centro da cidade, é muita gente caminhando. Graças a Deus por isso. As academias assim, públicas, né? Ali, por exemplo, na Matriz. E ali tem o apoio até observando hoje, apoio da Getran, né? Da área de segurança do município, dando todo o apoio para as pessoas que querem praticar seus exercícios. Mas o que é que está acontecendo, gente? O que é que está acontecendo? Se você pegar um álbum de figura dos anos 70, anos 80, você vai observar que todas as pessoas eram magras. Pode observar. Eu tenho algumas fotos aqui, minha, inclusive daquele tempo. Todas as pessoas eram magras. E o que é que está acontecendo? Hoje, o brasileiro, ele está muito acima do peso. A grande maioria dos brasileiros, hoje, estão acima do peso. O que ocorre? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Vamos ao princípio, ao início, né, da civilização humana. Então, o homem, a natureza do homem, o homem tem várias peculiaridades que até eu mencionei um pouco aqui, né? Que o homem, quando você estuda o homem, ele é um animal. O homem, a gente estuda o homem na ciência, né? Como o homem é um animal. Um animal é racional, um animal peludo, um animal mamífero, um animal bíceps, não é? E também o homem é um animal, vamos dizer aqui, herbívoro. Eita, agora tu foi longe, Sebastião. Esse blogueiro. É assim, o homem, a natureza do homem, o homem é um primata, quer dizer, um dos animais. Na ciência a gente estuda os animais, aí você vai olhar a família dos animais. Aí você vai olhar o mamífero, né, os felinos, os peixes, né, os vertebrados, os invertebrados, os répteis. Vamos adentrar já, porque esse assunto aí a gente estudou lá na quarta, quinta série. Por exemplo, o homem ele é mamífero, que o homem mama, né? É a natureza do homem novinho mamar. Ele é mamífero, ele é bíceps, ele anda com os dois pés. Que os animais que andam com quatro pés e as patas são quadrúpedes, né? Animais que andam com os quatro pés, os cachorros, por exemplo. Então, o homem é um ser. Aí você vai para a divisão do corpo humano, que eu já mencionei aqui. O homem é dividido em três grandes partes, né? Cabeça, tronco e membros. Membros inferiores, membros superiores. Mas eu adentro aqui, por exemplo, o homem ele é um animal primata, quer dizer, o animal mais perfeito, ele pensa. O corpo do homem é mais perfeito do que dos outros animais da terra. O homem é da família... o homem é da família dos... Quando a gente estuda o homem, o homem é da família dos primatas, quer dizer, o homem é da família dos chimpanzés, dos orangotangos, dos macacos.
Né? O macaco é um dos animais mais inteligentes, viu? Aí por isso que até as pessoas acreditam na teoria da evolução. Muitos acreditam que o homem é oriundo, o homem é descende do macaco. Eu já discuti com isso aí em rede social. E alguns metidos a saber estavam dizendo que o homem, ele é descendente desses animais, dos Homo sapiens, né, que eram os primeiros homens encontrados nas cavernas. Mas Deus disse assim, cada espécie vai gerar de acordo com a sua espécie. Né? Você, por exemplo, ó, quando você estuda, você vai ler, você vai estudar sobre a teoria da evolução. Observe a palavra teoria. Teoria é algo que não é provado cientificamente. Que às vezes o cara encontra lá morreu um homem, morreu perto um orangotango, né, um daqueles animais antigos. Aí as pessoas juntam aqueles ossos e dizem que o homem daquela época tinha a cabeça de macaco e o corpo do homem. Né? Mas isso são teorias. Quer dizer, teoria é algo que não é provado, pelo menos cientificamente. Né? Aí você começa a estudar os felinos, que é os gatos, os leões, né, os leopardos, os animais felinos, animais que são predadores, que se alimentam de carnes, né, os peixes, animais que subaquáticos, que vivem nos mares, né? Você vai estudar os répteis, isso é tudo que eu aprendi lá na quinta série. Os répteis são animais que tanto vivem dentro da água, debaixo da água, como fora da água, né? O caso de muitas cobras, né, os cágados, as tartarugas, né, as cobras, você vai conhecer muitos animais que tanto vai estar fora como está dentro da água, passa muito tempo debaixo da água, né? Mas ele precisa respirar. Ele passa muito tempo lá debaixo, mas ele precisa respirar. Aí ele vai lá fora. E é bom que se dizer, a baleia é o único peixe que é mamífero que eu conheci, né? Ele é peixe, mas ele é mamífero. Então, pelo menos foi o que eu aprendi, né, gente? Mas eu apego aqui, por exemplo, as aves, nós conhecemos as aves, animais que voam. Nem todos voam, né? Muitos vivem no chão, mas ele pode até voar, né? Os patos, por exemplo, ele voa, mas ele voa esporádico. Ele dá um voo, mas para, né? Ele voa rápido, né? Então, os animais que têm papos, né? Principalmente. Então, mas se você adentrar no corpo humano, aonde eu me apego, nesse comentário aqui com vocês, é que o homem, ele é um animal, conforme eu falei, peludo, né? O homem é a tendência de ser peludo, ter cabelo, né? Muita parte do corpo. Ele é peludo, ele é mamífero, os animais sempre mama, né? Pelo menos é o que deve deduzir. Eu mesmo mamei 2 anos e meio. Eu queria entrar em detalhes, mas deixa pra lá. Mas veja bem, o homem, o corpo do homem, se você estudar o corpo do homem, se adentrar um pouco nessa ciência, você vai ver que o homem, ele é herbívoro. Ele é herbívoro. O estômago do homem foi criado por Deus para ele se alimentar de raízes. Raiz, Sebastião, que negócio é esse? Por exemplo, se você estudar a ciência, você vai estudar os vegetais, muitas plantas elas são raízes, ela tem as suas polpas, né, lá embaixo, né, é o caso, por exemplo, que você come raiz, você se alimenta de batata, dos derivados da mandioca, né, a farinha de mandioca, os bolos, a macaxeira, cenouras, né, todas essas verduras, o alimento que é gerado debaixo do chão, o inhame, o cará, eles são raízes. O homem foi criado por Deus para se alimentar de raízes, de sementes, de frutos, de frutas e de ervas. Essas folhas que o homem consome, né? O alface, o repolho, o couve, tudo isso aí são folhas que é importante para a alimentação humana. Então, aí o homem, veja bem, Deus criou o homem para ele se alimentar dos frutos que estavam ali no jardim do Éden, né? Criou Adão, criou Eva.
E o homem, ele caiu na tentação, nós sabemos, comeu ali de um fruto proibido por Deus. É o que nós aprendemos no banco duro das Assembleias de Deus. Eu aprendi isso na Assembleia de Deus. Devo muito aos meus mestres da Assembleia de Deus, principalmente da escola dominical e também das escrituras que você lê em casa, nos seus estudos particulares, né? Então, o homem ali, Deus colocou ele no jardim do Éden. Tinha tudo para ele, de alimento. Mas observe que até a queda do homem, ele não se alimentava de bicho, de carcaça de animais. Ele se alimentava de frutos, que ali era exuberante, ali naquele paraíso. Então, após o homem cair, pecar contra Deus, se alimentar daqueles produtos ali proibido por Deus, então Deus expulsou o homem do paraíso e colocou um anjo lá para o homem não voltar, né? Aí Deus constituiu o homem assim, que o homem viveria do suor do seu rosto, do seu trabalho, do suor do seu trabalho. A Bíblia diz assim, que quem não quiser trabalhar também não coma. E também diz assim, que vai ter com a formiguinha preguiçoso. Então, para o homem viver nesse planeta, ele necessita de trabalhar, né? Mas vejam bem, trabalhar antigamente significava suar e botar força, né? Energia. É por isso que antigamente, pelo menos no setor normal da agricultura, da vida cotidiana, as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa cuidando dos filhos, cuidando da prole. Por exemplo, a minha mãe, ela nunca trabalhou assim em serviço pesado, de fábrica, não, ela nunca trabalhou nesse serviço, ela cuidava da casa. A minha mulher também, eu nunca permiti que ela já trabalhe assim de empresas. Não é questão, por exemplo, de preconceito não, mas é que eu digo assim, o que a gente trabalha dá pra gente comer o pão de cada dia. Teve época que faltou, né? Mas em modo geral tinha. Eu trabalhava para suprir a casa, a mulher ficava em casa cuidando de casa, cuidando da comida, cuidando da casa, cuidando dos meninos, né? E eu saía para trabalhar para sustentar, né? A minha prole. É que o homem, ele tem a tendência dada por Deus de ser provedor, de manter a família. É a obrigação dele, assim, né, dada por Deus. Ele é o cabeça da casa, né? Mas assim, após o homem cair na tentação, e ele foi expulso do paraíso, então um dos castigos dele seria que ele viveria do suor do seu corpo, do suor do seu rosto, ele iria trabalhar. E principalmente na antiguidade, trabalhar significa fazer força, né? Tudo queimava energia. Por exemplo, eu até mostro alguns aparelhos, inclusive eu fiz um vídeo ontem com um moinho de milho. Você, para fazer o fubá em casa, você fazia a força ali, ó. A gente era da zona rural, minha mãe ia buscar água longe com um pote, água para beber, e depois ia buscar água em outro lugar, água de gasto, carregar no pote. Então quando ela ali colocava ali aquela rodia na cabeça e ia buscar água no pote e trazia para casa, ali ela estava queimando caloria. Não é? Eu já era menino, ela dizia, seu Bastião, vai catar lenha. Aí eu e meu irmão Dedé saíamos com um balaio, eu pegava numa parte, ele pegava, saía por dentro dos roçados, catando aqueles pedaços de maniva, que do roçado ficava aqueles pedaços de maniva, secava, trazia para casa, pedaço de pau, trazia no balaio para casa. Então aí eu estava fazendo o quê? Queimando caloria, não é? E tudo o mais, você ia caçar, o trabalho do campo, o trabalho de enxada, é tudo fazendo força. Então, aí não havia a necessidade de nós irmos à academia. Aí daqui havia necessidade, a gente não tinha condição de pagar a academia, né? Mas a gente andava muito de pés, a gente ia para a vila, comprar alguma coisa, ia de pés. Mesmo se fosse na cela que cela? Na casa tinha um jumento brabo, né? Tinha um jumento bravo, o nome é bravo, viu? Tinha um jumento bravo, a gente botava lá a cangaia, botava o caçoar e ia pra rua comprar alguma coisa. A gente ia no sítio buscar o milho, lá no roçado buscar o milho seco, e ia com o jumento.
né? Ia buscar a mandioca, arrancar a mandioca, ia com o jumento ali com a cangaia. Então, para levar para casa de farinha. Ia buscar o garrancho para queimar, para cozinhar a farinha, para assar a farinha. Era tudo força, era pegar para inchar a foice, o machado e cortava ali e trazia para casa. Então o homem, ele suava muito, né? Até você ver, até nós viermos, ao virmos para a cidade, carregar lata d'água, ia vender bolo, vender vários tipos de alimentos que mamãe fabricava, bolo, vendia pirulito, era tudo caminhando. Então a gente não ficava gordo, era tudo magro. Eu vou mostrar a vocês depois, vou botar na rede social, algumas fotos que eu tenho dos anos 70, dos anos 80. Tudo era magro. Eu, por exemplo, passei 13 anos da minha vida vendendo prestação. E eu vendia prestação no cabo. No cabo, você tem um problema. Você, quando não está subindo ladeira, você está descendo. A não ser na avenida principal. É só ladeira, morro e monte. Aí você está andando o dia todinho queimando caloria. Quero ver você ficar gordo? Não é mesmo? Então, vamos voltar aqui ao assunto. Após o homem pecar contra Deus, o homem ali, ele teve um dos castigos, vários castigos teve. O homem, as mulheres sentiriam dores nas suas concessões, nas matas começaram a surgir os espinhos, né? O homem começou a trabalhar para sustentar a sua família, sustentar a sua prole, né? E como observa, o homem é herbívoro, conforme eu já disse a vocês, o homem foi criado por Deus para comer folhas, frutos, raízes, não é mesmo? Então o homem, primordialmente falando, não foi criado por Deus para comer carnes, porque o estômago do homem ele não é carnífero. O homem é um animal que ele foi criado por Deus, por exemplo, o macaco, né? O macaco ele come frutos, que é da nossa mesma família, né? Pelo menos na parte que nós estudamos. Então, o homem começou a comer carcaça de animais. Por quê? Porque na carne dos animais, ali no peixe, na carne dos animais, tem ali a proteína, que é como se fosse o combustível para o homem ter força para trabalhar. Algumas pessoas que adentram esse estudo, você vê que antigamente tinha muitas pessoas que se orgulhavam assim, eu sou vegetariano. Tem pessoas que dizem, eu não quero mais saber de comer carne, sou só vegetariano, come só frutos. Aí algumas pessoas chegaram e diziam assim, mas Deus, quando Elias, por causa de Elias, que ele se escondeu com medo da caverna, com medo de Jezabel lá na caverna, aí Deus mandou para ele carne, para ele comer. Mandava o corvo, né? O urubu, levar comida, carne para Elias. Ele comeu aquela carne, criou força e andou muitos dias. Por quê? Porque Elias estava com depressão, porque estava sendo perseguido. Ele disse que só sobrou eu. Os outros profetas correram tudinho, morreram tudinho. E aí Deus falou, e havia muitos profetas que ainda não tinham se curvado a Baal, disse a Elias. E levou comida para ele, porque Deus sabia que aquele homem estava muito fraco, estava com depressão, cabisbaixo, de fome, precisava de quê? De proteína, precisava de energia, muita força para poder voltar à atividade. E tu sei que ele comeu aquela carne, a Bíblia diz que ele caminhou blue, fazer obra de Deus, né? Aí então é isso. Mas aí veja bem, o homem, por exemplo, na zona rural a gente não tinha condição de estar comprando carne, essas coisas, a gente comprava de vez em quando, a gente comia bacalhau, mas a gente via mais de caça. Meu pai sempre ia para as matas com meu irmão Bibiu caçar. Trazia o preá, trazia o naretro, trazia o coelho, trazia, né, algumas aves que eram batidas naquela época não havia essa consciência ecológica que temos hoje de preservar os animais porque estão entrando em extinção. Mas até as pessoas que moram nas matas, nas grandes florestas, a justiça permite que ele caça animais silvestres, porque ele é para sua sobrevivência. Mas ele não caça para vender, para acabar toda a família daquele animal. Ele caça aquele ali, lá não tem, lá na zona rural, nessas matas, não tem geladeira, ele assa e come. Ou bota no sal e come. No outro dia, 3, 4 dias, tem que caçar novamente. É tudo controlado. E ali os animais vão se reproduzindo e nunca falta caça para eles, não é mesmo? Então, agora voltando a outro assunto. Até no dia de hoje, você, uma pessoa normal, hoje está fazendo muito calor, e você faz o quê? Você liga o seu ventilador, você não transpira, aí no transpiro sai ali caloria, né? Proteína do seu corpo.
Você, a água, ninguém mais carrega água no pote, nem carrega lata na cabeça para trazer para casa. A torneira, abre a torneira lá, o chuveiro, a água desce, não é mesmo? A água está descendo lá e você toma seu banho. Você começa a fazer calor, você não, nem se levanta, você com controle remoto, você liga o ar-condicionado. Eu estou sentado aqui, daqui mesmo, eu posso pegar o controle e ligar a televisão, né? Então, consequentemente, se eu trabalho, quando eu trabalho no carro, eu ligo o ar-condicionado, eu não transpiro, não faz nem calor dentro do carro. Antigamente era calor, era frio, né? E consequentemente você perdia caloria, né? Aí você pegava e você perdia caloria e você não ficava gordo. Mas vamos voltar a outro assunto aqui, já no assunto de, né, mesmo de ciência dos astros, né? Veja bem, o Brasil ele é um país tropical. O que vem ser isso agora, Sebastião? Veja bem, o Brasil ele fica nos trópicos. Então, os países que ficam no trópico, ele tem uma coisa que ele tem e muita. É sol, muito sol. O Brasil tem muito sol. É por isso que você aquele dia, mas que calor. Mas tem países que dizem que queria um pouquinho de calor aqui, porque lá tá tudo gelado, né? Até os carros, as casas são cobertas de gelo, né? Aí nós vivemos num país que é tropical, onde tem muito sol e também tem muita chuva. Então, o Brasil é um país abençoado, porque o Brasil hoje parece que é o maior país, um dos países mais produtores de alimento do mundo, não é? O Brasil exporta alimento para mais de 150 países, né? Soja, milho, não é mesmo? Carnes, porque aí veja bem, nós temos, muita chuva e muito sol. Necessária a fotossíntese. Agora essa palavra agora é uma coisa aqui. Como é que tu sabe desses negócios, Sebastião? É porque quando a gente estudou, né? Quando eu estudei, a professora dizia uma coisa que eu olho de Sebastião. Por exemplo, eu não estudava em casa para fazer prova. Nunca estudava em casa para fazer prova. Ah, vai ter prova tal dia. Ah, vai ter prova. Ficava tudo aperreado. Eu não estava nem aí. Porque eu prestava atenção às aulas. O que a professora ensinava, eu ia ficando aqui, ó. Então, ficou aqui na PUCA. Aí agora estou passando para vocês. Mas veja bem, certo? O Brasil é um país tropical, onde tem muita chuva e muito sol. É essencial para a fotossíntese, que é uma ciência que faz com que as plantas tenham essa cor verde que nós vemos. Então, se o Brasil é um país que tem sol e tem muita chuva, é um país que produz muitas ervas, muitas plantas. Se produz muitas ervas e muitas plantas, pode produzir muito alimento. Soja, milho, feijão, batata. O Brasil produz isso aí em grande abundância. O Brasil, eu já aprendi assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Você imaginar a quantidade de alimento que sai todo dia do Brasil para o exterior, viu? Porque se você for olhar, olha a África, olha a Ásia, o Oriente Médio, é tudo seco. Você não vê quase planta. Tem país, como nós vemos uma parte dos Estados Unidos da Europa, chega a época do inverno, o gelo cobre tudo. Vai a Rússia, vê a Rússia. O que na Segunda Guerra Mundial, o que acabou mais o exército alemão não foi tanto os russos, foi o inverno russo que acabou com os alemães. Eles não estavam preparados, não tinham roupas adequadas. Mas o Brasil não, o Brasil é um país quente. É um país de gente quente, é um país, né, que produz muito alimento, muitas ervas. Consequentemente, observa aí, no Brasil, eu já estudei que o Brasil tem mais boi do que gente. Agora o negócio agora pegou mesmo, Sebastião. Que história é essa? Eu já li que no Brasil tem mais boi do que gente. Porque você anda aqui em Vitória, você vai ver muita gente. Mas tem fazendas aí nos estados amazônicos, viu? Da região amazônica, né? Lá o Goiás, o Paraná, né? O Amazonas, onde tem fazendeiro que tem fazenda, né? Tem fazenda que o boi nasce e morre lá dentro, e ele não vê. De tudo boi que eles têm, né? Por quê? Por isso que até na época do governo anterior, eles estavam queimando a Amazônia, queimando o Pantanal, queimando, né? Ali o cerrado para fazer fazenda para criar bicho, para vender lá fora. Porque, né? Essa facilidade que tem aqui, inclusive os brasileiros idiota,
estavam vendendo grandes extensões dessas de terra a países estrangeiros. Agora perguntem nesses países se o brasileiro pode comprar nesse país estrangeiro, comprar terra, se eles vendem. A nós vende não, só vende ao povo da sua terra. Aí, consequentemente, por nós termos essa facilidade de criarmos, de plantarmos, de termos ervas, de termos a batata, de termos de produção de gêneros alimentícios, então, e aí, consequentemente, esses animais, por exemplo, o boi, a cabra, a galinha, o frango, o frango ele come rações que são feitas principalmente de produtos vegetais. Não é mesmo? Do milho, da soja, ele faz como aquele farelo ali, aí engorda. Quer dizer, mas o farelo é barato, porque o farelo vem de quê? Do milho. Né? Então o Brasil, eu estava vendo até uma entrevista de Ronaldo Reagan, que foi perto dos Estados Unidos. Diz que o país do mundo onde frango é mais barato do que a carne de boi é no Brasil. Porque nesses países lá, quando tem uma festa, uma coisa muito especial, é que ele mata o frango, come o frango. Eles comem mais boi, né? Porque é mais fácil de ter a carne de boi. Eu não sei, por exemplo, ontem eu comprei um negócio de frango aí, não sei se é peito de frango. Eu comprei a R$10,50 o quilo. Aqui naquele mercadinho ali, na principal rua do Mário Bezerra, do loteamento real. Eu me pergunto, a pessoa produziu o frango, o trabalho que dá, com injeções, com né, tantas despesas, depois trazer para a cidade, pagando imposto, vem para o supermercado. O supermercado lucra um pouquinho também, né? Tem o imposto ali, com funcionário, com tudo ali, para depois vender 1 quilo por R$10,50. Só se você só não come carne se você estiver desempregado. Aí você come muita carne. Eu compro fígado a R$10 o quilo, que é muito gostoso, né? Direto não, mas é bom comer aquele porque tem ferro. É muito bom para o sangue, muito bom para a saúde, né? O fígado do boi, fígado bovino. Então, o que está acontecendo no Brasil? Havia até aquele negócio de bisteca do brasileiro comer bisteca. Hoje o brasileiro recebe Bolsa Família, pode comprar bisteca. O preço baixou, né? Não comprar para comer direto. Eu estava conversando com um chinês. Esse chinês, ele mora aqui em Vitória, de Santo Antônio, Pernambuco, Brasil. E ele tem, ou ele tinha, não sei se ele está aqui em Vitória ainda, ele tinha uma loja desse produto de joia, né? De joias falsas, né? Chinesa. Né? Bijuteria. E eu, por exemplo, ele ia para Recife todos os dias de manhã, ele ia no ônibus da prefeitura, no ônibus da Secretaria de Saúde, fazer hemodiálise lá no Hospital Português. Certamente tem um bom plano, vai lá, né? Aí, quando no sábado não tinha ônibus, não tem ônibus indo para Recife, para a área de ambulatório. Aí o meu carregado falava comigo para eu o levar ao Recife, levar ele ao Hospital Português, ou às vezes para o trazer. Aí eu levava, ele ia conversando comigo, claro que eu não entendia muita coisa que ele falava, mas muitas coisas eu entendia. E ele disse, olha, aqui no Brasil as fazendas são aquelas extensões de terra muito grandes. Deixa na China, ele chama China. Na China, as fazendas é assim 1 hectare, 2 hectares de terra para sustentar ali 8 pessoas, 10 pessoas. Ele dizia, na China, por exemplo, a gente comprava 1 quilo de carne. 1 quilo de carne, uma vez por mês, para uma família de 12 pessoas. Lá eles comem mais ervas, comem mais planta, arroz, essas coisas, produzem muito arroz. E eu disse, aí comprou um rico, mas aqui não, aqui eu vou no mercado aí, carne de primeira, aí, compro 5 quilos. Eles compram 5 quilos, porque lá na China, ele falou, a terra lá, aqui no Brasil, por exemplo, a terra é roxa, aquela terra bonita. Lá na China, ele falou a mim, a terra é preta. Ele, por que é preta? De tantas erupções vulcânicas que já teve na China. Então o Brasil, nós somos riquíssimos, porque aqui se produz alimento por muito barato. Aí eu não, a comida está cara. Pode estar cara se a pessoa estiver desempregada, né? Mas se a pessoa tiver um emprego, tiver uma renda lá, ele compra carne, compra todo tipo de alimento barato. A macaxeira está barata demais. Macaxeira é R$3,50 o quilo, né? Banana, né? Então, consequentemente, o que está acontecendo? O brasileiro está se alimentando de muita carne, de muita proteína, que a proteína, conforme falei a vocês, é o combustível para o corpo, para fazer força, trabalhar no pesado. Mas como o homem não está queimando mais caloria na sua atividade cotidiana, o que está acontecendo? O seu corpo está bufando de gordura. Aí, por isso que eu falei a vocês, algo que está muito proliferando na cidade hoje, as caminhadas logo cedo
E as academias, em todos os cantos agora, fechou um supermercado, abre uma academia, né? Tem lugar que fechou, né, uma padaria, abre-se uma academia e tá cheio de gente. Porque o pessoal quer baixar o peso, queimar a caloria. Agora, come bem muita proteína, né? Principalmente muitas proteínas que são conservadas, né? Alguns alimentos que são conservados, que ali já tem veneno, hormônios, tem produtos ali químicos, para conservar aquele alimento, que também engorda, prejudica a saúde, né? Em vez de o homem pegar sua carne lá, fazer o churrasco, comprar, assar lá no fogareiro, né? Sem colocar óleo, sem colocar, que é muito mais saudável, né? Aí o homem, ele está se alimentando de muita carne, e é bom que se diga, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. O estômago do ser humano, por ele não ter sido criado por Deus para comer carnes, e sim para comer ervas, então o que ocorre? O homem come ali a carne como para fazer a digestão. Uma química que tem no estômago do homem, que eu não estou sempre o nome agora, que ele queima aquele alimento. É uma quentura muito grande, que eu vou falar que os médicos, ele não coloca ali a mão no estômago da pessoa pura, ele tem que colocar com luva, senão dá uma queimadura na mão. Uma química que tem dentro do corpo do homem para digerir aquela carne. Aí o homem diz assim, às vezes o cara, se almoçar, não comer carne, tô com fome, tá um vazio aqui no estômago, um vazio. Sabe por que esse vazio? Porque o homem tá acostumado, tá carne ali apodrecendo dentro do seu estômago. Aí o que é que acontece com o homem? O homem, ele fica rotando e fica soltando gases. Porque ali aquela comida ali está fermentando, está apodrecendo dentro do seu estômago. Aí ele fica soltando gases e não tem quem aguente quando ele solta aquele negócio lá. Tá entendendo? Porque esse organismo que Deus nos deu, ele não foi, conforme eu falei a vocês, criado para comer carne. E principalmente se o homem não mastigar bem. Pode comer pedaço grande, engoliu, tá aqui. Mas você pode observar, quando a pessoa defeca, tá tudo digerido. Não vai sair aquele pedação de carne lá na privada, não. Vai sair digerido, porque essa química que Deus deu ao homem que está lá dentro dele, faz com que haja, né, aquela fermentação e aquele produto seja ali quase como pastoso para poder soltar para fora. Tu tá entendendo? Então, quer dizer, é o mau uso da natureza do corpo humano, essa fartura que nós temos, como eu falei, de alimento barato. O homem come demais, mas o seu corpo não está adequado para receber esse tipo de alimento. Aí ele pega, começa a engordar. E quando a gente engorda, não engorda só para fora, não engorda para dentro. Aí o coração não tem cheio demais dentro, o coração fica com dificuldade de respirar. Por isso que às vezes o cara tá gordo demais, tem dificuldade de subir com aquela ladeirinha e fica cansado. Se ficar em cima da esposa, é capaz de morrer em cima, cansado. Não é mesmo a mulher, porque ali ele vai engordando, as veias vão entupindo, né? Vai criando gordura por dentro das veias também. Aí as veias não tem passagem suficiente para movimentar o sangue, o cara fica com um problema de pressão, não é? Porque se a veia não está tendo... como se fosse um cano entupido por dentro. É como você pega um cano de esgoto antigo de uma casa velha, aí você olha por dentro, está todo cheio de gordura. Da mesma forma fica. Aí o homem o que é que faz para superar? Ele pega e começa a caminhar para agitar o coração para desentupir a veia. Não é mesmo assim? Para desentupir a veia, ou seja, é muito bom também no caso a ação sexual. É muito bom para a saúde, né? Porque o coração ali acelera, se acelera muito, ali a veia tem uma movimentação grande, muitas gorduras ali são expelidas, né? Então já é essa parte aqui que eu queria falar assim para vocês, nesta parte da manhã. Para quem quiser aprender, né? Eu aprendi assim, um mestre que eu tive disse assim, quem aprendeu tem condição de ensinar. Isso é a missão do blogueiro. Tchau para vocês, até mais que eu vou trabalhar. Tchau.